Olá, oitavo ano. A gente hoje vai fazer uma revisão de química, tá? Na realidade, eu dividi essa revisão em duas partes para que a gente consiga relembrar etapas que vai ficar mais fácil para vocês assimilarem, ok? Então vamos lá. Nós iniciamos esse bimestre falando de átomos, né? Nós falamos que o átomo ele é a unidade fundamental da matéria, ele é o formador da matéria, né? E quando a gente fala de átomo, a gente está falando de uma estrutura que ela é composta basicamente, tá? Porque tem mais alguns detalhes, mas basicamente a gente pode falar que ela é formada por prótons, nêutrons e elétron, né? E aí, quando a gente fala tanto de próton quanto de nêutron, a gente está falando que eles formam o núcleo, certo? E mais uma vez falando, o átomo, ele forma a matéria, tá? E aí, quando a gente fala de átomo, a gente tem que falar sempre das cargas, isso a gente não tem para onde correr. Então, a gente tem que saber que os prótons possuem uma carga positiva, tá? Que eu posso estar representando aí com mais um. Quando a gente fala de nêutron, ele é neutro, então ele não tem carga. A gente está representando essa carga com o número 0. E quando a gente fala de elétron, ele tem uma carga negativa. Então a gente pode estar representando isso com o menos 1, ok? E aí tem a estrutura do átomo, que a gente já viu. Como eu falei, o núcleo ele é formado tanto de prótons quanto de nêutrons. Então aí na imagem o azul está representando o próton e o vermelho está representando o nêutron, tá? E ao redor desse núcleo a gente tem essas linhas que a gente chama de eletrosfera, que é onde os elétrons ficam orbitando, né? E esses pontinhos em azul escuro na eletrosfera são os elétrons. E aí nós vimos também a questão da representação dos átomos, né? Nós vimos que a representação é a representação de um átomo, de um elemento químico qualquer. Nós vimos onde fica o número da massa, que é representado pela letra A, e vimos também onde fica o número atômico, representado pela letra Z. E aí nós vimos que eles podem ser representados de diversas maneiras, aonde usualmente em sala de aula a gente está utilizando esse terceiro modelo, tá? Onde o número atômico fica no canto esquerdo embaixo e o número de massa fica do lado direito na parte superior, ok? A gente está utilizando esse terceiro modelo aí. E aí nós aprendemos então a ver o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons, o número de massa e o símbolo de um elemento químico. E aí eu coloquei tudo em uma tabela para poder facilitar a nossa vida, tá? Então vamos lá. Repara que aqui eu tenho 3 elementos químicos, tá? O C é o carbono. E quando a gente olha aí para o carbono, repara que você tem aí o número 6, né, como eu falei, lá no canto esquerdo, e o número 12 no canto direito, na parte de cima, tá? Se vocês olharem aí e eu perguntar para você, qual é o número atômico do carbono? Você vai ter que fazer o quê? Você vai olhar esse númerozinho que está no canto esquerdo, na parte de baixo. Aí você vai me dizer o quê? O número atômico do carbono é 6, tá? Isso daí não vai mudar. E se você souber que o número atômico é igual ao número de prótons, você vai saber que se o número atômico é 6, o número de prótons também é 6. E se você souber ainda que o número de elétrons de um átomo é igual ao número de prótons, você sabe que o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons, eles são iguais em um átomo. Então, se o número atômico é 6, o número de prótons é 6 e o número de elétrons também é 6. Tá? Você já conseguiu responder 3 coisas aí. Agora, se eu te perguntar qual é o número de nêutrons do carbono, aí você vai ter que fazer o quê? Pegar o número de massa e diminuir pelo número atômico. Aí é o quê? 12 menos 6 vai dar o quê? 6, correto? Agora, se eu te pergunto qual é o número de massa? O número de massa é esse que está na parte superior aí do lado direito, tá? Que é o quê? 12. E o símbolo é a letra, somente a letra, tá? Lembrando que carbono só tem uma letra, só vai colocar uma letra. Agora, no caso do cálcio, que é esse segundo exemplo, que é o C e o A, é aquilo que a gente falou. Como o C já está sendo utilizado pelo carbono, o cálcio não poderia ter como símbolo C. Então, eles acrescentam uma segunda letra. E essa segunda letra tem que ser minúscula, tá? Então, qual é o símbolo do cálcio? Ca. Agora, esse outro exemplo aí que é o berílio. Qual é o símbolo do berílio? Be, tá? Então, o símbolo é somente a letra.
Se eu te perguntar o número atômico do cálcio, você vai olhar lá no canto esquerdo, que é o 20. Aí, mais uma vez, lembrando, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico é 20, o número de prótons é 20 e o número de elétrons também é 20. A mesma coisa no berílio, ó. Qual é o número atômico do berílio? 4. Então, o número de prótons é 4 e o número de elétrons também é 4, certo? Agora, qual é o número de nêutrons do cálcio? Aí você vai pegar o número de massa e vai diminuir pelo número atômico. 40 menos 20 deu quanto? 20, já respondeu. E o número de massa você já precisou olhar ali, né? Para poder fazer o número de nêutrons. O número de massa seria quem? 40, é o que está lá em cima, pequenininho. No caso do berílio, a mesma coisa. Qual o número de nêutrons? Pega a massa e diminui pelo número atômico. 9 menos 4, 5. O número de nêutrons do berílio é 5. E qual é o número de massa do berílio? É esse número que fica lá em cima pequenininho, que é o quê? 9. Então, repara que com uma simples representação de um átomo, você já consegue me responder 6 coisas aqui, certo? Número atômico, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, número de massa e o símbolo, ok? E aí uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? É quando um átomo ele ganha ou perde elétrons, ele vira um íon, tá? Se esse íon for positivo, nós chamamos eles de cátions. Cátions é quando o número de prótons é maior do que o número de elétrons. E se houver mais elétrons do que prótons, ele se torna negativo. E aí ele passa a se chamar ânions. Então, mais uma vez, os cátions é quando você tem mais prótons do que elétrons. Então, você é positivo. E os ânions é quando você tem mais elétrons do que prótons. Então, você está com uma carga maior negativa, ok? A gente faz uma pausa aqui e aí o próximo vídeo a gente finaliza a revisão, certinho? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.